Nós estamos falando na classe Salvos pela Graça sobre como é a nossa salvação. Hoje eu vou dar a última aula desse curso. Eu teria mais pelo menos 3 aulas para ministrar, mas não vai dar, atrasou tudo, não é? Então eu quero terminar falando sobre santificação. Dentro do assunto da santificação, eu estava preparando uma aula para falar sobre o velho homem e o novo homem. Essa vai ficar para uma outra oportunidade. E concluir falando sobre a perseverança dos santos. A gente pode voltar nesse assunto numa das classes únicas, quem sabe lá de dezembro, para falar sobre a perseverança para a igreja. E eu vou terminar hoje, porque estarei na reunião do Supremo Concílio, domingo que vem e no próximo, a não ser que o reverendo Rubens se anime a falar sobre a perseverança dos santos domingo que vem. Eu vou conversar com ele essa semana para ver se é possível. Nós terminamos hoje, então, o nosso curso sobre salvos pela graça. Se você quiser saber mais e conhecer mais, nós estudamos este livro, Salvos pela Graça, a doutrina bíblica da salvação, de Anthony Huckema. É um livro publicado pela editora Cultura Cristã, que é a editora da nossa denominação. Anthony Huckema faleceu alguns anos atrás, com quase 90 anos de idade. Ele esteve aqui no Brasil quando eu ainda era seminarista, mas naquela época não deu para ir lá ouvi-lo falar, foi lá em São Paulo. E ele deixou 3 livros para nós, um deles nós já estudamos, que é a Bíblia e o Futuro. Nós vimos ano passado, quando fizemos aquelas preleções em escatologia. Estudamos esse agora, e vai ficar faltando estudar o Criados à Imagem de Deus, quem sabe, numa próxima oportunidade. A partir de agosto, a classe que funciona aqui no templo estudará comigo a Epístola aos Efésios. Nós vamos trabalhar o tema o Deus da Igreja e a Igreja de Deus, seguindo a estrutura dos parágrafos da carta de Paulo aos Efésios. Vai ser um estudo indutivo, para que os irmãos possam aprender como manusear aquele texto bíblico. Deixa eu fechar isso aqui. Muito bem. Como é que nós definimos a santificação? Huckema fala no seu livro, e ele abre o texto com aquele versículo que todo mundo sabe de cor. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus fala isso pela primeira vez em Levítico, capítulo 19, versículo 2. Quem já leu o livro de Levítico sabe que o tema do livro de Levítico é santidade. Por meio dos sacrifícios que são explicados minuciosamente do capítulo 1 até o capítulo 17, e depois a respeito da vida comunitária do povo de Deus, do capítulo 18 até o final, no capítulo 27. Alguns dos textos mais citados no Novo Testamento estão nessa segunda parte do livro de Levítico, como amar ao próximo como a ti mesmo, está em Levítico, e os textos que nós temos usado na nossa polêmica com a agenda de gênero, como o capítulo 18 e o capítulo 19, que tratam das relações sexuais ilícitas. Dentre elas, relações com pessoas do mesmo sexo, relações com animais, relações com parentes próximos, tudo isso explicado no livro de Levítico, capítulo 18, capítulo 19, no que diz respeito a como se vive a santidade na presença de Deus. Quais são as relações sexuais que nos tiram da vida santificada e uma defesa da monogamia heterossexual, conforme nós vemos. E que o Novo Testamento labora em cima desses ensinamentos e desses mandamentos que estão no livro de Levítico. E é ali também, capítulo 19, versículo 2, que está essa afirmação que Pedro vai repetir, capítulo 1, verso 15 e 16 da sua primeira epístola. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, Huckema define a santificação da seguinte forma. A santificação é a graciosa operação do Espírito Santo, que envolve a nossa participação responsável, pela qual ele nos livra da poluição do pecado,
renova a nossa natureza inteira, segundo a imagem de Deus, e habilita-nos a viver de forma a agradá-lo. Então, olhando para essa definição que o Dr. Huckman nos dá, nós aprendemos que a santificação envolve 3 questões que nós temos que entender. A primeira delas, a santificação remove paulatinamente a poluição do pecado. É disso que trata o santificar-se, o sermos santos. Enquanto a justificação trata da condenação, da culpa do pecado, a santificação trata do poder, da influência do pecado na vida dos crentes. Nós aprendemos que na justificação nós somos livres da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo pagou o preço da nossa dívida de pecado, e então, na justificação, Deus declara o perdão dos pecados sobre nós. A justificação nos livra da condenação do pecado, da culpa do pecado que pesava ou pesa nas costas de quem ainda não entregou sua vida para Jesus. A santificação trata da limpeza do pecado nas nossas vidas, tirar o pecado das nossas vidas. A.W. Pink, um teólogo escocês que faleceu em 1952, ele dizia o seguinte: ontem Deus nos tirou da lama, a justificação. Hoje Deus está tirando a lama de nós, a santificação. É aquela imagem da criança que foi brincar na enxurrada em dia de chuva e que voltou para casa marrom de tanta lama. Hoje em dia é raro a gente ver isso, mas ainda acontece. E então a mãe pega a criança ali toda suja e bota aquele banho de mangueira para fazer escorrer o caldo que ela trouxe da enxurrada, não é? Deus está fazendo isso conosco na santificação. A santificação, ela vai removendo paulatinamente a sujeira, a poluição, o poder e a corrupção que o pecado produz na nossa vida. A culpa é o estado de condenação merecida e passível de punição. Isso Deus resolveu quando nos justificou. Agora, na santificação, a poluição, a corrupção contínua da nossa natureza humana, como consequência do pecado, ela é mudada de inclinação por causa da ação do Espírito Santo na nossa vida. Como resultado da queda de Adão e Eva no pecado, todos nós, os seus descendentes, nascemos num estado de corrupção, ou seja, os pecados que cometemos não são apenas produtos da corrupção, mas eles são somados à corrupção que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. De modo que nós não nos tornamos pecadores quando cometemos o primeiro pecado que a gente lembra. Mas nós já nascemos pecadores debaixo dessa culpa herdada de Adão e Eva lá atrás. Eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade, eu faço aniversário em dezembro, então terminei o pré-primário e fiz 8 anos. Então fui para o 2º ano. E aí sempre nós recebíamos na escola a visita de catequistas da Igreja Católica que vinham falar sobre a Bíblia e sobre frequentar a igreja ali nas aulas que a gente tinha. E a catequista foi lá e ensinou João 3,16. Eu decorei João 3,16 na escola com uma catequista falando. E quando ela saiu, a nossa professora, e sempre as professoras comentam as aulas da outra, né? Ela disse, não, eu acho que criança é tudo inocente. A gente é inocente até fazer 8 anos. Aí eu fiquei preocupado, porque eu tinha acabado de fazer 8 anos. Então, até o dia 22 de dezembro de 77, eu não tinha pecado. A partir do dia 23 de dezembro de 77, eu passei a ser um pecador, né?
A Bíblia diz que não é assim. Você não se torna pecador porque fez 8 anos, ou porque você cometeu o primeiro pecado que você lembra. Você já nasceu debaixo do pecado por causa de simplesmente ser um ser humano. Olha lá, né? Tem hora que vence até antes, né? Então, a justificação, ela trata da limpeza do pecado nas nossas vidas. Nós falamos do poder, da influência, do controlar as nossas decisões. Na justificação, Deus nos deu uma nova natureza, e a nossa inclinação, que antes era para o pecado, agora ela se volta para Deus através da conversão. Na santificação, Deus vai trabalhando essa inclinação para que cada dia mais nos tornemos parecidos com Jesus. Segundo lugar, a santificação renova as inclinações da nossa natureza humana. Deus não nos criou um zero, e nem um zero à esquerda. Deus nos criou bons. A Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom. E quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, isso era muito bom. Então Deus criou o homem bom, inclinado para as coisas boas. Mas com a queda no pecado, o homem se inclinou para as coisas que desagradam a Deus. Na santificação, Deus vai transformando essa inclinação por causa da justificação. Na justificação, Deus nos tira da inclinação para o pecado e nos volta para a inclinação para as coisas de Deus. A conversão, antes caminhávamos para longe de Deus. Agora estamos caminhando novamente para perto de Deus. A santificação, ela tem esse lado negativo de mexer com a sujeira do nosso coração, mas ela tem também o lado positivo de renovar a nossa natureza, mudando a direção, não a substância. Quando a Bíblia fala que Deus muda a inclinação nossa para Ele, isso não quer dizer que nós deixamos de ser pecadores, mas quer dizer que agora, mesmo sendo pecadores, nossos olhos, o nosso entendimento foi aberto para crer e desejar conhecer mais e obedecer mais à vontade de Deus. Nós continuamos pecadores depois da justificação, só que agora nós somos pecadores perdoados, pecadores justificados, por causa do sangue do Senhor Jesus. A santificação não nos dá poderes sobrenaturais para nós vencermos o pecado. O que ela faz é capacitar os dons e os talentos naturais e que Deus nos deu para nós lutarmos com mais firmeza, com mais assertividade, com mais decisão contra a presença e a ação do pecado na nossa vida. Então você não vira uma super mulher depois que entrega a sua vida para Jesus, e nem um super homem, nem lanterna verde. Você continua sendo a mesma pessoa que você é, agora com o Espírito Santo habitando no seu coração para te orientar, pastorear, fortalecer para vencer a luta contra o pecado. Em terceiro lugar, então, a santificação nos capacita a viver conforme o agrado de Deus. Todo mundo sabe de cor Efésios, capítulo 2, versículo 10, não sabe? Pelo menos o 8 sabe, né? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos salvou para vivermos uma vida melhor. E a vida melhor é uma vida de boas obras. As boas obras, é sempre importante frisar isso, elas não nos salvam. Não é porque somos bons e fazemos coisas boas que nós vamos bater lá no portão da entrada do céu e dizer: eu tenho o direito de entrar porque eu sou bom. Eu fiz coisas boas, então eu mereço estar aqui.
As boas obras, elas devem ser vistas como o testemunho e como a consequência natural de quem vive para Jesus. Então a Bíblia diz, se você mentia, não minta mais, fale a verdade. Se você era preguiçoso, não gostava de trabalhar, trabalhe para que você construa com as próprias mãos o seu sustento e tenha o suficiente para ajudar outras pessoas. A Bíblia diz que nós acumulamos bens não é somente para usufruir deles como acharmos melhor, mas também para servir ao próximo. Nós devemos ter não só o suficiente para nós, mas o suficiente para ajudar quem está passando por necessidades também. Por isso, a bondade é um valor importante no meio do cristianismo. Repartir do que temos com quem tem menos do que a gente, ou com quem está passando necessidade. Então a Bíblia diz que porque Deus mudou a nossa estrada, a nossa natureza, o rumo da nossa vida, as boas obras que agradam a Deus, elas são como a coroa, como o testemunho da nossa relação com o nosso Salvador. Então a santificação, positivamente, ela nos renova e ela nos capacita a servir a Deus. Como que o Espírito Santo faz isso? Ele nos dá o fruto do Espírito, ele produz em nós amor, alegria, paz, bondade, para repartirmos com os outros, e ele nos dá dons espirituais com o objetivo específico de servir aos irmãos. Então, as capacidades que nós temos e que nós colocamos a serviço de Deus na sua igreja, não é simplesmente para recebermos o aplauso, mas é para servir aos demais irmãos, conforme o ensinamento do Senhor Jesus. Tendo dito isso, qual é então o conceito bíblico de santidade? Tem duas palavras bíblicas que comumente nós aprendemos, e usa-se bastante, especialmente em algumas músicas evangélicas por aí. A primeira é a palavra kadosh. Kadosh, ela quer dizer cortar fora. É como alguém que pega um facão e tem ali uma pequena árvorezinha e ele corta e separou a raiz do resto. Santificar, na visão bíblica, é nos separar da velha vida para uma nova vida. Consagrar para um uso novo. Algumas pessoas juntam dinheiro, vão lá, compram um violão e dizem, esse violão é consagrado para o serviço de Deus. Ou seja, só vou cantar música cristã com o violão. Você consagrou o seu violão para um uso específico. A Bíblia chama isso de santificar. Santificar é separar do uso que era feito antes para um novo uso, um uso específico. Então, as nossas vidas que serviam antes às inclinações pecaminosas da nossa natureza humana, agora vai servir ao Deus que salvou, perdoando os seus pecados naquela cruz. Isso é santificar segundo o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, especialmente os primeiros livros, a santificação está muito relacionada a cerimônias. Por isso o livro de Levítico trata de todos aqueles pormenores. Mas à medida em que você vai andando na leitura do Antigo Testamento, especialmente nos Salmos e depois nos Profetas, o conceito de santificação ele vai se tornando mais amplo, mostrando que tem a ver não somente com cerimônias das quais nós participamos, mas um novo estilo de vida que agrada a Deus. Dois exemplos claros disso nos Salmos é o Salmo 19 e o Salmo 119. O Salmo 19 é aquele que exalta a palavra de Deus. O meditar do meu coração, o falar da minha boca sejam agradáveis na tua presença. E o salmista termina o Salmo 19 com essa frase, depois de exaltar o papel da palavra, da Bíblia, da Escritura Sagrada na nossa vida. E o Salmo 119, 178 versículos consagrados a exaltar a palavra de Deus na vida do crente. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, diz o Salmo 119. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho?
observando o seu caminho, conforme a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, verso 105, e luz para os meus caminhos. Dentre tantos outros, isso é o que está querendo dito. O Salmo 15, por exemplo, quem habitará no templo do Senhor? Aquele que é puro de mãos, aquele que tem a palavra do Senhor no seu coração. Miqueias capítulo 5, capítulo 6, buscai-me e vivei. A palavra mais usada no Novo Testamento é a palavra hagios. O H no grego ele aparece como uma aspiração. Quando ele é parecido com uma vírgula voltado para a frente, ele chama-se aspiração branda e ele não é pronunciado. Mas quando ele é uma vírgula voltado para dentro, para o resto da palavra que tem, é chamado de aspiração áspera, e aí tem o som de R. E é daí que o pessoal vem com aquela história de aleluia, onde não tem aspiração áspera nenhuma, porque é hebraico, não tem nada a ver, né? Mas hagios é uma palavra que significa santo. E tem basicamente o mesmo sentido da palavra kadosh no Antigo Testamento. Separar do seu uso comum para um uso consagrado, específico. Então, aquele que o separa é que determina qual o seu uso. Quem nos separou, quem nos santificou, foi o próprio Deus. Então, ele nos separou para si. Ele nos separou para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos amou, nos predestinou desde antes da fundação do mundo para sermos santos, separados e irrepreensíveis na sua presença. O padrão para saber se eu sou santo ou não é o irmão que está sentado do meu lado. Nem é o irmão ou a irmã mais santo da igreja. É o próprio Deus. Então não tem esse negócio da gente ficar tentando comparar uns com os outros para ver quem é mais santo. Porque o padrão de comparação não são os outros. O padrão de comparação é o próprio Deus. Santos, irrepreensíveis perante Ele. Dessa não escapa nenhum, não é? Então, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. É o mandamento bíblico. Sim. Kadosh é hebraico, hagios é grego. Antigo Testamento, Novo Testamento. Tá bom? Então, um texto que mostra isso claramente é aquele texto sobre o casamento, Efésios capítulo 5, verso 26 e verso 25 e 26. Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que Cristo se entregou pela igreja? Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então o Senhor Jesus se entregou por nós, não só para se entregar por nós. Ele se entregou por nós com o objetivo claro e límpido de nos santificar, de nos separar para vivermos as nossas vidas para a sua glória, para o seu inteiro agrado. E quando Ele voltar, lá naquele dia, nos apresentar a Ele santos e sem defeito na sua presença. Então, como Deus nos santifica? O pastor Huckman separa aqui algumas afirmações. Como nós somos santificados? Ou quando que isso começa na nossa vida? Ele faz 4 afirmações usando o quando
E depois ele usa mais outras duas, falando sobre o meio da santificação. Nós somos santificados quando fomos unidos a Cristo na regeneração, no novo nascimento. O que torna possível Cristo nos transformar, nos santificar, é o fato de que nós fomos unidos a Ele. Quando nós estudamos lá no começo a união com Cristo, aquela aula que a nossa irmã Márcia Ristov ministrou, nós vimos que a nossa união com Cristo ela é vital, a nossa vida é unida à vida de Cristo. E Romanos capítulo 6, versículo 4 e versículo 5, Paulo afirma isso relacionado à justificação dos nossos pecados. Romanos capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Cristo nos uniu a Ele para que a sua morte pudesse ser aplicada a nós. E ao fazê-lo, Ele nos uniu a Ele também para a ressurreição. Por que nós vamos ressuscitar? Nós vamos ressuscitar porque fomos unidos a Cristo. Essa é uma outra explicação bíblica a respeito da nossa ressurreição. A ressurreição é possível, não só porque fomos perdoados dos nossos pecados, mas porque fomos unidos a Jesus Cristo para toda a eternidade. Segundo, quando foi então que nós fomos santificados? Quando nós fomos ressuscitados com Cristo. E essa é uma linguagem de Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 1, referindo-se ao novo nascimento. Você pode abrir lá e ler. Quem abre Colossenses 3, 1 e lê para nós? Observe que Paulo está usando os verbos no passado, fostes ressuscitados. Então, ele não está falando da ressurreição da qual nós vamos participar lá no final dos tempos. Ele está falando do novo nascimento. Por que Paulo fala assim? Porque uma vez que Cristo nos salvou e nós fomos unidos a Ele, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é morte, não é altura, não é profundidade, não é demônio, não é gente ruim, não é governo, não é espada, não é enfermidade. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Então, por causa disso, a linguagem da ressurreição que funcionará, acontecerá no último dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, já é aplicada ao novo nascimento. Quem nasceu de novo já ressuscitou. A Bíblia toma por certo aquilo que vai acontecer lá no final, já no começo. Então, no dia em que você entregou a sua vida para Jesus, você ressuscitou. Essa ressurreição nós chamamos de novo nascimento. E é exatamente essa mesma possibilidade de interpretação que nos leva a tratar daquela questão polêmica do milênio lá em Apocalipse 20 e 21. Quando diz que eles viveram e reinaram 1000 anos. O viveram ali é a linguagem da ressurreição. Então, nós não cremos que será um milênio literal, mas algo que é simbólico e que acontecerá, ou está acontecendo nesse momento, por causa da justificação dos pecados. Terceiro, nós fomos santificados e somos santificados quando crescemos em tudo, naquele que é o cabeça, ou naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, Efésios 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Observe o texto. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Na santificação, o caráter de Cristo é edificado em nós. Nós vamos paulatinamente nos tornando mais parecidos com Jesus. E isso, então, fala das mudanças que devem acontecer no nosso comportamento. E Paulo usa essa linguagem para dizer que esse crescer, esse seguir a verdade é santificação. Mas Huckman, então, fala mais. Quando nos tornamos cada vez mais conscientes de que nós pertencemos a Cristo. Saber que você pertence a Jesus é uma coisa. Comportar-se de acordo com isso é outra coisa. Então, eu pertenço a Cristo, mas a minha língua não. Eu pertenço a Cristo, mas o meu 38 não. Eu pertenço a Cristo, mas a minha ira não. Eu pertenço a Cristo, mas os palavrões que eu falo, não. Então, uma coisa é você dizer que pertence a Cristo, e outra coisa é você ter consciência disso em tudo que faz. Paulo fala isso para nós em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Ele diz que nós precisamos saber, ter consciência. E saber e ter consciência disso vai produzir comportamentos diferenciados na nossa vida. Paulo faz uma introdução à carta aos Coríntios falando sobre partidarismo. Gente que fica brigando uns com os outros por causa de ideias e coisas na vida da igreja. Aí ele diz que isso não é bom, e ele vai tratar até o capítulo 4 dessa questão. Mas ele encerra o capítulo 1 com a seguinte conclusão: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para quê? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Gloriar aqui tem dois sentidos, o de orgulhar-se e o de alegrar-se. A palavra é traduzida no Novo Testamento muitas vezes com esses dois sentidos. Algumas pessoas não gostam muito de usar a palavra orgulho para crentes porque ela faz uma certa oposição à humildade. Mas esse orgulho, esse gloriar-se que está falando aqui, é aquele satisfazer-se, que é um sentido de orgulho, aquela satisfação de que você fez o que fez, você é o que é. Paulo está falando que o que nos dá essa satisfação, esse orgulho, não é a arrogância, não é a soberba, mas é o fato de que nós pertencemos a Cristo. Vós sois dele. Ele mesmo é a nossa santificação. Ele mesmo é a nossa justiça. Ele mesmo é a nossa redenção. Ele mesmo é a nossa sabedoria. Então, santificar-se ou ser santificado é tomar consciência dessa relação íntima, pessoal e importante que nós temos com o nosso Salvador. Quinto, aliás, Calvino, ao comentar isso, ele diz o seguinte, eu acho que eu coloquei essa citação de Calvino aqui. Calvino diz: enquanto Cristo permanecer fora de nós e nós estivermos separados dele, tudo que ele sofreu e fez pela salvação da raça humana permanece inútil e sem valor para nós. Mas a partir do momento em que nós nascemos de novo, nós o recebemos, tudo isso passa a fazer parte da nossa vida e a fazer diferença no nosso comportamento como cristãos. Então, Huckman coloca dois meios pelo qual Deus nos santifica. O primeiro deles é a verdade. João 17:17, naquela oração que o Senhor Jesus faz em favor do seu povo, ele diz no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é um dos textos que nós usamos para ensinar
que a Bíblia Sagrada, enquanto livro, é um meio de graça. Um livro que está à sua disposição para você ler, para você obedecer. É um meio de graça. Sempre que você lê a Bíblia, sempre que você ouve a exposição das Escrituras, fielmente trazidas à igreja, Deus está te santificando. Essa é mais uma das razões porque nós usamos o método expositivo das Escrituras no púlpito da igreja. Nós cremos que a própria Escritura, explicada como deve ser explicada, que vai santificar o povo de Deus. Então, quanto mais contato eu estiver com a palavra, na sua pureza, na forma como ela está inspirada e escrita, mais condição eu terei de me santificar. Porque ter o livro guardado na estante não faz diferença nenhuma. Nós temos até um vídeo no nosso canal, que nós fizemos para as crianças há um tempo atrás, sobre como que a Bíblia estava se sentindo nessa pandemia. Não é? Está lá, você pode assistir, é um dos mais engraçadinhos do nosso canal. Porque é verdade, na estante a Bíblia não quer dizer nada. Em cima de uma banqueta aberta no Salmo 91 também não quer dizer muita coisa não. Eu entro em várias lojas aqui em Goiânia e está lá aquela biblona pesada, aberta no Salmo 91, as páginas amarelas, porque não tem mais nada para ser lida a não ser o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente, descansará. Mas o verso seguinte diz, direi ao Senhor, tu és o meu Deus. Esse está faltando na vida de um monte de gente. Não é? Então, nós somos santificados pela verdade. Um outro texto que os irmãos conhecem muito bem é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu creio que a maioria vai se lembrar do versículo 14. 3. É o 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, adequada, apropriada para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com qual propósito, com qual finalidade? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito aqui não quer dizer sem pecado, mas quer dizer amadurecido, consciente, equilibrado. Um dos erros que as pessoas que falam sobre santificação são tendentes a cometer é achar que é possível nós chegarmos a um grau de santidade tal nesta vida, antes da volta de Jesus, em que a gente não peca mais. De vez em quando a gente topa com umas pessoas assim, eu já tem 3 meses que eu não cometo nenhum pecado. E na classe de catecúmenos, uma pergunta que a gente costuma fazer para os meninos e as meninas, adolescentes que querem se tornar membros para a igreja, é qual foi o último pecado que você cometeu? Eu me lembro que a gente fez essa pergunta uma vez, e aí o adolescente fez assim. Lembro não. Você pode não se lembrar, mas está lá. Então a Bíblia diz, olha, cuidado com esse negócio de dizer que nós não temos cometido pecado. Quem faz isso chama Deus de mentiroso. Até que o Senhor Jesus Cristo volte, ainda haverá a presença e a ação do pecado na nossa vida, se Deus quiser, de forma decrescente, não crescente. Então, o segundo meio que Huckman coloca para a nossa santificação é a fé. A fé, como nós dissemos ao falar sobre ela, nesse curso que nós estamos ministrando, ela estará presente em tudo que fizermos na nossa vida cristã. Então a fé também nos santifica. Olha, um texto que fala isso claramente, é Atos, capítulo 26, verso 18. Atos 26, 18.
Paulo está testemunhando sobre a graça da salvação na vida dele. Então ele conclui: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Em mim é Jesus Cristo falando. Observe que a santificação é um resultado da remissão dos pecados e ela também acontece na nossa vida pela fé. Eu só me comprometerei com uma vida melhor na presença de Deus se eu fizer pela fé. A fé é esse canal, é esse meio pelo qual as bênçãos de Deus vêm para nós. Você não recebe nada de Deus se não for através da fé que você deposita nele. Sempre pela fé. E aí Huckman gasta um tempo falando sobre essa questão da fé como instrumento de santificação. Primeiro, a fé é o meio pelo qual recebemos e partilhamos a santidade do nosso Salvador. É pela fé que nós nos comprometemos com uma vida santa. Se nós esfriamos na fé, o nosso comportamento santo também esfria e a gente começa a fazer coisas que não agradam a Deus. Se a fé está em alta conta e nós estamos praticando a fé, o desejo, a luta pela santificação está sempre vivo no nosso coração. Segundo, Cristo habita nos nossos corações pela fé. Paulo fala isso em Efésios capítulo 3, 17. E assim habite Cristo em vós pela fé. E ele fala em Gálatas 2, 19 e 20. Ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela graça em Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Pela fé. Cristo agindo em nós, sendo percebido, sendo amado, sendo adorado, só é possível pela fé. É a fé quem nos traz para o culto. É Deus quem nos chama e nos atrai através da fé. Terceiro, pela fé em Cristo, aceitamos o fato de que o pecado não tem mais poder condenatório sobre nós. Romanos 6, 6. Eu tenho certeza de que não serei condenado por causa da fé depositada na promessa e na obra que Jesus Cristo fez na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 6, Romanos 6 não é um texto só que assombra o nosso coração, mas é um texto também cheio de promessas e de verdades que nós precisamos simplesmente saber e crer. Sabendo isto, ele não diz outra coisa, ele diz, olha, algo que você precisa saber, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que me leva a lutar com mais firmeza contra o pecado é saber o que Cristo fez por mim na cruz. Entender. Muito do errado e do incorrigível que acontece na igreja tem a ver com o fato de que nós somos muito mal doutrinados. Nós não sabemos até onde a graça vai. Nós não sabemos exatamente o que Cristo fez. E nós ficamos inventando doutrinas para acreditar de acordo com o que eu acho, eu penso, eu acredito, mas não de acordo com o que a Bíblia diz. No último dia, o grande dia da festa, o Senhor Jesus Cristo disse, quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com referência ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Será que nós estamos crendo como diz a Escritura ou como imagina o nosso coração?
Por isso, tem momentos que a precisão doutrinária é importante. Por isso, essas polêmicas que a gente tem uns com os outros é tentando encontrar o verdadeiro sentido para obedecer de forma correta. E quando nós damos ouvido a uma doutrina não baseada no que a Escritura diz, nós estamos abraçando e tomando um caminho para longe, para fora da vontade de Deus. A Bíblia dá um nome para isso: apostasia. Apostasia não é deixar de conhecer a verdade, mas é tomar um caminho parecido com a verdade, mas que não é a verdade. Então, o apóstolo é aquele que anda do lado da verdade, mas não na verdade. E quem anda do lado da verdade não passa pela porta estreita. Porque do lado não é no caminho que leva através da porta. Huckman diz mais. Ele diz que pela fé o Espírito Santo nos habilita a vencer o pecado. Ele nos habilita a vencer o pecado e viver para Deus. Romanos 8:13, Gálatas 5:16. Andai no Espírito, jamais satisfareis aos desejos profundos da carne. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, você pode praticar à vontade. As que são mencionadas no versículo 19, 20 e 21, é que a lei é contra elas: feitiçaria, porfia, inveja, ciúmes. Ao lado de qual pessoa você prefere estar? Uma pessoa ciumenta e iracunda ou uma pessoa mansa e longânima? Então, é o Espírito Santo quem nos habilita a vencer o pecado. E quanto mais nós caminhamos no fruto do Espírito, mais fortes nos tornamos contra aquelas fortalezas do pecado dentro do nosso coração. Porque o nosso maior inimigo não é o que está fora de nós. O nosso maior inimigo é o que está dentro de nós, o que sai de nós. Esse é o nosso maior inimigo, a nossa natureza pecaminosa. E é a nossa natureza pecaminosa que abre a porta para o que está de fora entre para dentro. Quando o Espírito Santo nos governa e nós o obedecemos, nós vencemos mais, nós resistimos mais e nós participamos mais. Quinto lugar, a fé é o escudo com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lembra da armadura de Deus? Em que capacete, cinto, couraça, espada, escudo são comparados a virtudes e a obras de Deus na nossa vida. O capacete da salvação deve estar na nossa cabeça. Não é que você vai colocar um capacete e vir para a igreja de chapéu. Mas o que protege a nossa mente? A salvação. Saber que somos salvos protege os nossos pensamentos. O que protege os nossos principais órgãos vitais? A verdade e a justiça. O cinto da verdade e a couraça da justiça. A justiça de Cristo está sobre nós. É como se fosse aquela couraça do capitão romano, do centurião, que o protegia dos golpes curtos de espada no combate corpo a corpo. A justiça de Cristo nos protege de qualquer ataque maligno contra as nossas vidas. E o escudo da fé. O escudo, a palavra escudo, era o escudo grandão, não era aquele escudo pequenininho, redondinho para a luta corpo a corpo. Mas era o escutum, um escudo que tinha 1,60 m mais ou menos de altura. E que cobria todo o corpo do soldado romano, principalmente das flechas, dos dardos que vinham de longe. E aqui ele menciona dardos inflamados. Tem tentações que vêm na nossa vida que parece que vêm de longe, não vêm de perto.
Você nem percebe se aproximando, simplesmente te acerta. E é a fé que nos protege dessas coisas. Estar na fé, caminhar na fé, andar na fé, é um escudo contra a presença pecaminosa da nossa vida. E a espada do Espírito. A espada tanto serve para a defesa, quanto para o ataque. Em casa eu tenho um vídeo que chama Resgatando a Espada. Nós vivemos na época das metralhadoras, Uzi, não sei que modelo, dos canhões de longo alcance. Então, quando fala de espada, é só para filme épico mesmo na televisão. E lá no cinema, eles colocam aquelas lutas maravilhosas que duram o filme inteiro, mas que nenhum soldado lutava daquele jeito no campo de batalha. Tem esse negócio do artista ficar lutando com o bandido ali no meio de todo mundo se pegando, não. Era de cá para cá, de lá para lá, então não era assim não. E esse filme diz que quem aprendia a usar a espada, aprendia 3 golpes: defender, retirar o ataque e atacar. Quando você assiste filmes e tem aqueles caras lá, você fala, que bobagem, por que os caras ficam fazendo isso? Eles estão aprendendo 3 golpes: defender, retirar o inimigo e atacar. Era o que o soldado fazia no campo de batalha. O resto é inventação de moda de Hollywood. Não tem luta de Aquiles e aquele outro lá, quase meia hora do filme na frente da muralha. Não tem isso não. Não dava mesmo fazer aquilo. Então a espada do Espírito é para nos defender, retirar o inimigo e atacar. Nós nos defendemos com a palavra, como Jesus se defendeu nas tentações de Satanás, e nós atacamos com a palavra. A palavra diz. As nossas armas, diz o apóstolo Paulo, não são armas naturais, são armas espirituais. A nossa arma é a verdade. Essa é a nossa arma. Então, nós usamos essas armas, o escudo, a espada, a couraça, o capacete, a sandália da pregação do evangelho da paz, pela fé. Pela fé. E por último, a fé também é um poder operativo um poder operativo que produz frutos espirituais de santidade. Gálatas 5:6, 1 Tessalonicenses 1:3, Paulo reconhece na igreja de Tessalônica um amor abnegado, uma esperança firme e uma fé operosa, uma fé que trabalha. A fé produz obras. 1 Timóteo 1:5, lembrado da tua fé sem fingimento, Paulo fala para Timóteo. Então é uma fé que produz boas obras, porque uma fé morta não produz nada. Eu me lembro de ler um livro, certa vez, um comentário de Tiago, em que dizia assim, até os demônios creem e tremem. A diferença entre a fé dos demônios e a nossa fé é que a fé dos demônios é morta e a nossa é viva. O demônio crê em Cristo. Ele sabe quem é Jesus, mas ele não obedece. Então, quando nós sabemos quem é e não obedecemos, nós estamos imitando quem mesmo? Não é? E a gente sabe o quanto que isso causa prejuízo para a nossa vida espiritual. Nós fomos criados à imagem de Deus. Na queda, o pecado perverteu, embora não tenha retirado a imagem de Deus em nós. Na regeneração e na santificação, essa imagem de Deus em nós está sendo renovada, restaurada. Tem alguns de nós usamos óculos, né? Se eu tiro o óculos, embaça tudo. Esse aqui nem colocando também está melhorando, mas a ideia do óculos é que você enxergue melhor para você fazer as suas coisas. Deus faz aquela cirurgia de catarata em que você não precisa mais usar óculos. Ele renova a sua vida. Então, há 2 observações importantes
sobre essa questão do padrão da santificação. A santificação é uma obra de Deus em nós. A Bíblia diz que Ele nos conheceu de antemão e desde a eternidade nos separou para Ele. A santificação é um processo no qual nós estamos ativamente engajados. Nós somos transformados de glória em glória, de acordo com a imagem de Cristo, nosso Senhor. Então, Cristo é o nosso Redentor, mas também Ele é o nosso modelo ético, nosso modelo moral de conduta neste mundo. Quando Ele lavou os pés dos discípulos, Ele disse: eu dei o exemplo para vocês, agora façam o que eu fiz. Jesus não está dizendo simplesmente que é para nós lavarmos os pés dos outros, literalmente, uma vez por ano antes da Páscoa. Embora tenha igrejas que façam isso, não vejo nenhum problema nessa cerimônia. A Igreja de Deus em Cristo, aqui no Brasil, é uma igreja que tem 3 sacramentos: a ceia, o batismo e o lava-pés, porque eles entendem que nós entendemos que sacramentos são ordenanças que Jesus Cristo mandou a gente fazer. Ele mandou celebrar a ceia, Ele mandou batizar, e lá em João 13 diz que é para a gente seguir o exemplo de humildade dele. Então essa igreja entendeu que o lava-pés também era um sacramento que a igreja deveria praticar, e eles praticam uma vez por ano, na quinta-feira antes da Páscoa. Nós presbiterianos não chegamos a essa conclusão, mas o que Jesus quer é que nós o imitemos nessa questão de servir ao próximo. Até mesmo aqueles que nós não gostamos, ou que não gostam de nós. Porque naquela noite o Senhor Jesus também lavou os pés de Judas, que o traiu exatamente naquela noite. E às vezes nós ficamos aí com raiva uns dos outros e dizem: eu vou sentar do outro lado da igreja para nem ver o irmão. Eu fui pastor de um casal que era assim: quando eles estavam bem, sentavam no segundo banco aqui na frente. Quando eles estavam mal, ela sentava na frente, ele sentava lá atrás. Aí eu já sabia, eles brigaram. Os irmãos sentam quase todo mundo no mesmo lugar, então quando senta num lugar diferente, depois de 5 anos pastoreando a igreja, a gente percebe. Porque é quase que a gente tira uma fotografia da igreja no domingo aqui. Aí o irmão senta lá, ou não, cansei de sentar ali, vou sentar de lá. Mas às vezes é porque brigou mesmo. Aí você pergunta: o que aconteceu? Não, depois eu te conto. Não é? A santificação, então, ela mostra, e o nosso padrão de santificação é a semelhança com Cristo. Porque Ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Alguém pergunta: quem eu vou ver lá no céu? Eu vou ver Deus? Eu vou ver o Espírito Santo? Não vai mesmo, Deus é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Mas Jesus é carne e osso como nós. Nós veremos Jesus. Ou Deus, quando quiser fazer uma teofania. Numa forma que Ele quiser se apresentar. Mas não como Ele é na sua essência. Nós veremos Jesus, porque quem vê a mim, diz o Senhor Jesus, vê o Pai. E vai ser bom do mesmo jeito, pode ter certeza disso, não é? Agora, quando nós falamos de Deus e o seu povo na santificação, essas observações são as que eu acabei de fazer. Eu já estou aqui, na verdade. Aqui. A santificação é uma obra de Deus em nossas vidas e também é uma responsabilidade nossa. Nós insistimos que na justificação só Deus trabalha, nós chamamos isso de monergismo. Mas nós reconhecemos e ensinamos que na santificação, você, eu, nós também trabalhamos. Nós trabalhamos na obediência, no seguir as orientações do nosso Deus. Então, na justificação nós não participamos, nós recebemos a justificação porque estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então Deus nos ressuscita por meio do novo nascimento. Ele faz. Mas na santificação Ele faz e nós obedecemos. Ele faz e nós também fazemos. A santificar é uma responsabilidade de cada um de nós. Existem vários textos que mostram que Deus nos santificou. É uma obra de Deus o Pai.
Existem vários textos que dizem que o Senhor Jesus nos santificou e nos santifica. É uma obra do Filho. E existem vários textos que dizem que o Espírito Santo nos santifica. É uma obra do Espírito, é uma obra da Trindade. Mas comumente nós dizemos que é o Espírito Santo quem nos santifica por causa do fruto do Espírito, dos dons do Espírito. E é o Espírito Santo quem aplica toda a obra redentora na nossa vida. Mas o fato é que você vai encontrar vários textos dizendo que o autor da santificação nas nossas vidas é o próprio Deus. Ele nos santifica. Você vai encontrar textos que diz que Ele já nos santificou, os verbos estão no passado. Lá na regeneração, lá na eleição, Ele já nos separou para Ele. Mas você também encontra vários textos que diz que você, eu, nós precisamos trabalhar para uma vida santa. Então, a santificação envolve a nossa participação. O texto mais citado é Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, você deve apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. E trabalhar pela renovação da sua mente, pela metamorfose da sua mente, transformando de acordo com a imagem do Senhor Jesus, o Filho. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que é um texto muito citado e muito mal compreendido na igreja do Senhor Jesus, que é aquele que diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E logo mais embaixo, logo no versículo 17, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Liberdade não para a gente fazer o que acha que deve fazer na igreja. Liberdade da condenação da lei. Liberdade para servir a Jesus como Ele ensina na sua palavra. Algumas pessoas acham que essa transformação do Espírito é para que, de acordo com a minha santidade, eu não preciso obedecer mais nada, fazer o que deseja o meu coração. Davi entrou nessa e se deu mal. Davi, o rei Davi. 2 Samuel, capítulo 6, capítulo 5, Davi luta com um exército inimigo e ganha. Ele consultou ao Senhor. Ele consulta ao Senhor, luta contra outro inimigo e ganha. Ele consulta ao Senhor, luta contra outro inimigo e ganha. Aí no capítulo 6, quando ele resolve levar a arca para Jerusalém, ele não consulta o Senhor. Ele achou que não precisava. E aí ele fez do jeito que ele achou melhor. Mandou construir um carro novo, botou a arca em cima e os irmãos conhecem a história. Como diz a minha filha, deu ruim. Deus não gostou daquilo. Porque Deus havia dito lá em Levítico que a arca tinha que ser levada nos ombros dos levitas por meio dos varais. Ela tinha que ser levada a pé, não era para ser levada de carro, nem de avião e nem de submarino. E aí Deus não aprovou aquilo. Deus não aprovou não a festa, não as gaitas, não as danças. Deus não aprovou a não observação da sua palavra. Quando Davi tentou de novo, e aí ele fez direito, Deus aprovou. E a única coisa diferente da primeira tentativa da segunda, era que na segunda a arca estava sendo levada do jeito que Deus tinha mandado. Então, nós devemos obedecer à palavra, e enquanto nós obedecemos, somos transformados pelo Espírito de uma glória menor para uma glória maior, de acordo com a imagem de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Outro texto que todo mundo sabe de cor é Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto não sai da nossa memória, quando a gente pensa em pecado e santificação. Sem santificação, nós não chegaremos na presença do Senhor. Não tem como ser um crente de qualquer jeito. Tem que ser um crente do jeito que Deus aprova.
É perante Ele que nós vamos comparecer. É Ele quem dá todo o veredito. J.C. Riley, um anglicano do século XIX, ele diz o seguinte: a santificação é uma coisa pela qual cada crente é responsável. De quem há falta se ele, o crente, não é santo, mas pertence a si mesmo? Ou a quem pode acusar se não for santificado, senão a si mesmo? Deus, que lhe tem dado graça em um novo coração e uma nova natureza, deixa-o sem desculpa se não viver para o seu louvor. Então, vamos para algumas aplicações rápidas aqui. Primeiro, a santificação ela é definitiva e ela é progressiva. Se você nasceu de novo, você já foi santificado para Deus. Deus já te separou para Ele. Mas essa santificação também é progressiva. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver é torná-la o que ela deve ser cada dia mais. E algumas implicações e aplicações. Primeiro, o velho homem e o novo homem. Algumas pessoas acham que nós somos os dois, o velho e o novo. Não, a Bíblia não fala que você é o velho homem e o novo homem junto. Você não são duas pessoas vivendo numa só. Você é um novo homem, uma nova mulher que ainda tem a velha natureza. Mas você já é novo. Você já pertence a Cristo. Você já foi salvo. Você já foi perdoado. Agora só falta viver no novo céu e na nova terra. Enquanto você não vive lá, você ainda tem esse conflito com a sua velha natureza, mas você não é mais o velho homem. Você é um novo homem que ainda luta com a sua velha natureza. Outra implicação é a questão do perfeccionismo. Embora nós já sejamos o novo homem, nós não atingimos a perfeição. Embora a linguagem bíblica use a palavra perfeição algumas vezes, é perceptível no próprio ensinamento da Escritura que perfeição nesses textos não está dizendo respeito a uma vida sem pecado, mas a uma vida mais madura, em que o pecado cada vez aparece menos. Um dia perguntaram para a filha do Dr. Russell Shedd: Dr. Russell Shedd peca? Ela disse: olha, eu só sei que meu pai é pecador porque está escrito na Bíblia, eu nunca vi ele pecando lá em casa. Ele era um homem doce, foi o que foi para a igreja brasileira por causa da vida de santidade que a gente via nele, além da capacidade de ensinar a palavra. No entanto, ele sempre dizia: gente, não para de falar isso de mim, também sou pecador. Aí um dia alguém inventou de fazer uma crítica para ele a respeito de um pregador famoso aí. O que é que o senhor acha disso, Dr. Russell Shedd? Ele disse: olha, eu acho que lá na fila do céu, ele vai estar lá nos primeiros e eu vou estar lá nos últimos. Ou seja, vamos parar de ficar falando dos outros, que não vai dar resultado mesmo na vida de ninguém. Não é? Lá no céu ninguém sabe. Você está achando que vai ser um barão lá no céu e vai ser um gari, olha só. Porque Deus vai distribuir graciosamente, mas também com base na justiça, os galardões que Ele prometeu distribuir. Então, nós não cremos que nós podemos chegar a um estado do qual nós não pecaremos mais. 1 João 1, 5 a 10, dá 3 alertas a respeito disso. Cuidado com esse negócio de dizer que o pecado não influencia na sua vida santa. Influencia sim, atrapalha bastante. Cuidado com esse negócio de dizer que o pecado não existe. Ele existe sim. E ele está aí todo dia te atrapalhando a viver para Deus. E cuidado com esse negócio de dizer que você não peca mais. Quando você diz que não peca mais, você já está pecando de novo. Cuidado com essas 3 coisas. Está escrito em 1 João. E é exatamente no texto onde diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceiro, a santificação e a lei. Então, porque agora eu sou salvo pela graça, eu não preciso mais obedecer à lei? Não. Paulo diz: a lei é justa, a lei é santa, a lei é boa. Ela foi dada com o propósito de mostrar exatamente o tamanho do buraco que o pecado fez na sua vida, a cratera que ele abriu no seu coração. Mas, se você conseguisse obedecer tudo na lei, ela te salvaria. Só que ela foi dada para mostrar que você não consegue.
Você precisa do Salvador. Agora, então, como nós já temos o Salvador, a lei perdeu o seu papel? Não, ela continua sendo um guia para a santificação. A Bíblia diz que todos os ensinamentos cerimoniais o Senhor Jesus cumpriu na cruz e na vida dele. Então a gente não precisa sacrificar cordeiro e ficar derramando sangue aqui na frente da igreja. A gente não precisa fazer holocausto, oferta pelo pecado, oferta isso, oferta aquilo. Nem precisa diferenciar entre animal de unha fendida e de casco. Não precisa mais disso, porque a Bíblia diz que isso já foi cumprido. Mas os 10 mandamentos ainda valem. As leis com respeito ao respeito e ao cuidado uns dos outros ainda valem. E o Salmo 119 diz claramente: desvenda os meus olhos para eu ver as maravilhas da tua lei. E o salmista diz: quanto prazer eu tenho na sua lei. Obedecer à lei de Deus traz prazer ao nosso coração. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, ler a Bíblia toda, o Antigo e o Novo Testamento, só fará bem para as nossas almas, e não mal. Quarto, Calvino fala o seguinte sobre essa questão da lei. A terceira e principal função da lei, que diz respeito mais exatamente ao seu propósito adequado, tem lugar entre os crentes em cujo coração o Espírito de Deus já vive e reina. Aqui está o melhor instrumento para aprenderem a cada dia a natureza da vontade do Senhor. Assim, porque precisamos não só de ensino, mas também de exortação, o servo do Senhor valer-se-á dos benefícios da lei. A lei deveria ser obedecida com gratidão. Então, em quarto lugar, sobe aí, a santificação tem uma dimensão social. E é fácil ver isso no fruto do Espírito e nos dons do Espírito. Você vive o fruto do Espírito no meio dos irmãos. Lá em casa, eu já falei várias vezes, nós tínhamos um grande pé de manga. E era uma manga comum, mas muito saborosa. Aquelas mangas, era um pé de manga imenso. A gente colocava numa bacia e vendia na vizinhança à torta e à direita. Quando ia alguém visitar lá em casa, a gente dava para eles. Minha mãe fazia doce, a gente comia doce de manga até enjoar. E ainda o que caía, a gente não comia, os porcos comiam, alimentava os porcos lá da casa também. E ainda tinha gente que pulava o muro para ir roubar lá em casa aquele negócio. Então, as frutas, nós desfrutávamos, mas não somente nós. A gente vendia, a gente dava, a gente compartilhava, os outros roubavam. Isso acontece com o fruto do Espírito. Você compartilha, você desfruta. A pessoa que mais se beneficia de um espírito longânimo, manso e benigno é você mesmo. Mas quem está do seu lado também. Porque é muito melhor estar do lado de uma pessoa bondosa do que de um mão de vaca. É ou não é? E assim, nós compartilhamos o fruto do Espírito. A bondade é um fruto do Espírito. E a bondade é o atributo de Deus que a gente mais enxerga. Quando Deus quer se mostrar a nós, Ele diz: eu vou mostrar a minha bondade. Quando Deus te abençoa com bondade, é como se você estivesse vendo Deus agir na sua vida. Você vê o fruto ali acontecendo na sua casa, na sua frente. E o dom do Espírito, os dons. Ele dá um dom para um e dá outro dom para o outro, para que haja diversidade na igreja e um sirva ao outro, com aquilo que recebeu. Há irmãos aqui na igreja que têm dons e talentos que eu jamais daria conta de fazer. Às vezes eu fico vendo a Edneia desenhar e as meninas, eu fico pensando assim: puxa vida, eu sou um traste mesmo, que eu não dou conta de fazer nada daquilo. Né? Mas tem coisas que eu faço que elas nem imaginam como é que se faz também. Tem coisas que você
tem, que Deus te deu, que eu preciso do seu serviço para crescer na fé. Tem coisas que Deus me deu, que você precisa do meu serviço para você crescer na fé. Os dons e o fruto do Espírito têm dimensões sociais na vida da igreja. E por último, o alvo da santificação sempre será a glória de Deus. É para a sua glória. E para o nosso bem, para o aperfeiçoamento do povo de Deus. Terminou, aleluia, graças a Deus.